Salve aí, moçada! Estamos aí na segunda parte do nosso vídeo sobre a importância dos modelos matemáticos em nossas vidas. Então, essa é a parte final, vamos fechar aqui e aí vamos lá. Bem, há todo um critério, ou se melhor falando, um processo a ser seguido para a produção de um modelo matemático. Aqui, a grosso modo, nós estabelecemos uma espécie de diagrama, tá? Onde nós começamos pelo problema. Tá? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta, ó. Está aqui, ó, o nosso problema. E é justamente a partir dele que serão iniciadas as observações acuradas, por uma equipe que é destacada para esse tipo de trabalho. E essa equipe vai coletar os dados, vai tentar compreendê-lo cada vez mais, de maneira que essa coleta de dados não seja meramente números, vamos dizer assim, perfilados, mas toda uma espécie de observação bem profunda para que haja uma qualidade nesses dados observados. Mas para isso, essa equipe ela tem que lançar mão de uma boa técnica. Isso quer dizer que tem que ser uma boa equipe, não tem jeito. A segunda parte aqui, né, a segunda parte que nós vimos, né, a partir do problema, a segunda parte são exatamente o quê? Uma vez que esses dados são coletados, são observados, analisados, bem, começa-se a fazer um estudo das características desses dados, né? Através das suas variáveis. Variáveis serão consideradas. Vamos pensar em termos de coronavírus. Quem seriam as variáveis? Vamos dizer assim, as variáveis que nós consideraríamos como mais simples. Número de pessoas infectadas numa determinada região. Número de pessoas que estão imunes por alguma razão. Pessoas que foram infectadas onde a doença não se desenvolveu nelas e elas são consideradas assintomáticas. Pessoas que foram infectadas, né, adoeceram, convalesceram e se recuperaram. E pessoas que vieram a óbito. Pessoas que vieram a óbito por outras circunstâncias. E por aí vai. Estabelece-se parâmetros, porque os parâmetros há de se buscar sempre uma medição deles. Será que há uma possibilidade de medir os parâmetros? Certo? Bem, terceira parte após o problema é, a partir de toda essa análise, que começa pela observação e coleta, o estudo das características variáveis, estabelecimento de variáveis e parâmetros, é você chegar a uma representação matemática. Falar, pô, é simples assim? Você dá esses 3 passos? Não necessariamente, isso costuma levar muito tempo, isso demanda tempo, demanda um investimento muito grande de esforço. Às vezes as pessoas não dormem em seus laboratórios, né? Viram dias, passam semanas ali dentro. É um esforço homérico que é feito ali. E então, obtém-se uma representação matemática e aí, por fim, você pode chegar a uma solução ao problema. E quando nós falamos em solução, poxa, ela pode ser exata? Será que vai ser ali na risca ali? Normalmente não é. É uma solução aproximada quando você estabelece modelos matemáticos, né? Vide Covid-19. Né? Faz-se toda uma estimativa
necessita-se da colaboração, da probabilidade, da estatística, que são áreas da matemática. Conhecimentos de fórmulas para equacionar, porque um modelo matemático, maior parte das vezes, ele não passa de um equacionamento. Então, uma matemática profunda tem que ser trabalhada em cima dela, né? Cálculo diferencial integral, álgebra linear e por aí vai. Equações diferenciais também. Valeu, galera? Bem, chegamos à parte em que a gente vai conceituar um modelo matemático. Fala assim, por que não define logo um modelo matemático? Porque há muitas definições de modelos matemáticos, de modelos de maneira geral, porque o modelo matemático é um dos modelos existentes, modelos científicos, a física tem alguns modelos que são próprios em suas aplicações, e ela também costuma lançar mão de modelos matemáticos. Os modelos matemáticos, vamos ver que eles têm, estamos vendo, quero dizer, aplicações em muitas áreas e a área médica, a biomedicina, a infectologia, ela está presente também. Então aqui nós dizemos que uma representação conceitual de uma situação real, o que vale dizer uma aproximação de um problema real. É isso que é um modelo de maneira geral. E um modelo matemático, ele vai tentar se aproximar, traduzir ali, perdoe aí pelo o carro do som passando aí na rua, janela está fechada, mas infelizmente o som chega aqui também, né? Mas é sempre uma aproximação, beleza, galera? Então, nós vamos, através dos modelos, dispor de procedimentos e notações matemáticas, que, como nós dissemos, são equações, tabelas, gráficos, por exemplo, né? E tem que ter-se em mente o seguinte, que para construir um bom modelo, as informações coletadas, elas têm que ser fundamentais, né? Tem que ser boas informações. E que quanto maior o conhecimento sobre o problema, maior sua ou melhor sua representação matemática, tá? Aqui eu coloco o gráfico do dia 24, do dia de ontem, que eu peguei, esqueci de colocar a fonte, mas foi no G1, tá certo? E aqui nós vemos duas curvas, tá? Começando aqui no dia 16 de março, indo até o dia 24, que foi ontem, e a curva em verde são os casos confirmados de evolução da epidemia no Brasil e em vermelho dos óbitos. Nós vemos uma curva muito acentuada, é uma curva exponencial dos casos confirmados e ontem eu cliquei aqui, até ontem eram 52.995 casos confirmados por infecção de Covid. E de óbitos, aqui eu não cliquei, não dava para clicar nos dois simultaneamente, mas eu guardei um número, 3.760 óbitos, infelizmente, no Brasil até ontem. Fala-se que esses números são subnotificados, que com ter certeza eles são muito maiores, e a gente fala isso com o coração apertado, porque não é isso que nós desejamos. Nós observamos a situação em alguns países da Europa, como a Itália, a Espanha, onde há um número muito grande, muito acentuado de mortos, e nos Estados Unidos da América do Norte também. Valeu, galera? Último quadro. Bem, nós vemos que a propagação do vírus da Covid-19 ela é exponencial. E quando a gente fala nisso, nós estamos falando em termos de um tipo de representação que é a representação gráfica. Há a representação de uma curva logarítmica também, que eu não coloquei, mas aquela ali é exponencial. E quando a gente fala que é exponencial, rapaziada, isso tem a ver com o expoente no estudo de potências? Tem sim. Isso quer dizer o seguinte, que esse gráfico, o número de intervalos, o número de infectados, perdão, em intervalos de tempos que são diários é uma curva vertiginosamente ascendente. Dizem que nas próximas semanas nós entraremos nessa curva, ela se tornará mais acentuada. Cada dia o número de infectados será maior e o de mortes também, o que nós lamentamos profundamente e que desejamos que
acima de tudo, sigamos as orientações das autoridades sanitárias, que dizem que é para, por enquanto, seguirmos o distanciamento social, o isolamento familiar. Se formos sair de casa, usemos máscaras, luvas, porque para comprar coisas para as nossas casas, da nossa alimentação, nós precisamos sair. Que levianamente a gente não saia para se divertir, acreditando que isso tudo é balela, que não está acontecendo, mas está acontecendo sim. Tá bom, galera? E o objetivo de seguir essas orientações nada mais é do que achatar aquela curva que nós referimos. Nós nos referimos àquela curva, em alguns lugares ela já está descendente, não está mais ascendente, ela está descendente e, como costumam ter ondas, quer dizer, retomadas de infecções, nós estamos ainda na primeira onda. Essas medidas, essas orientações para serem seguidas é que a gente faça com que essas curvas sejam achatadas, que esses números de infectados e de mortes cheguem cada vez a ser menores ainda, de maneira que isso se dilua e a gente chegue, possivelmente lá na frente, a uma vacina. Desejo a todos serenidade, coragem, sobriedade nesses momentos que nós estamos vivendo e, acima de tudo, paz e bem em seus corações. Um grande abraço.